falar do Cultura Viva de 10 anos, eu sempre gosto de falar do discurso do ministro Gil, né? Foi um tratado, o discurso de posse do ministro Gil, dentro do governo Lula, né? Então Lula foi o primeiro simbolismo, o simbólico cultural do governo Lula. Começa com a própria trajetória do presidente Lula e a feliz escolha do ministro Gil. E ou a cultura salva o Brasil, ou o Brasil salva a cultura, né? E ele, no discurso de posse dele, ele vai depor determinantemente contra a palavra folclore, por exemplo, né? Ele vai falar dos doíns antropológicos, de como que a gente pode massagear esses doíns antropológicos. E quando vem a política, quando vem a Cultura Viva, ela também vem numa concepção de trazer a questão do afeto para dentro da gestão. Como tratar bem o povo, como dar ferramenta para o povo que produz cultura. E essas organizações das mais diversas, né, desde a indígena, desde gênero, de mídia, de teatro, de matriz africana, eles estavam de uma determinada maneira muito isolados nas suas ações, né? E quando começa essa questão dos pontos de cultura, foi uma política que ela se deu de um enfrentamento com as ferramentas do Estado, né? Ela, quando começa a chegar os primeiros convênios, as primeiras teias, né? A primeira teia vai falar de economia solidária, né? Cultura Viva e economia solidária. Cultura Viva, ele nasce como programa Cultura Viva, educação, cidadania e economia solidária, né? Os primeiros textos, as primeiras conceituações. E também tem uma base teórica muito grande na construção do programa. Ele é um programa que ele vem, há 10 anos, ele vem discutindo o que é o Estado-rede, com teóricos desse pensamento. E a principal mudança que houve nesses coletivos, nessas organizações, foi entender a importância de disputar as políticas públicas, né? E construí-las, mesmo forçosamente, com todos os problemas que foram enfrentados. Então hoje você olha o resultado de 10 anos, com 4 fóruns nacionais, com 5 teias, com teias estaduais, com fóruns estaduais. Você chega nos pontos de cultura hoje, você escuta expressões assim: eu sou formado do ponto de cultura, né? Eu escuto isso sempre, assim, quando eu vou, principalmente nos pontos de matriz africana. Eu sou filho dos pontos de cultura. Meninos que hoje desenvolvem código de computador, grupos de teatro que conseguiram montar uma puta escola de teatro nas periferias, com pouco recurso, mas entendendo essa questão das redes, né? Então, eu escuto também muito assim: eu não conhecia tantos grupos de matriz africana que trabalhavam com arte matriz africana como eu conheço hoje. Por quê? Porque chegava na teia e falava: mas você faz o que eu faço. Então foram se formando diversas redes, né? E redes muito diferentes uma das outras também. Hoje você chega nos eventos dos pontos de cultura, você vê uma tecnologia muito engraçada, no ponto de vista de incorporações de diversas tecnologias, né? Então você vê a questão de pontos de cultura e grupos ligados a coletivos ligados ao ponto de cultura, fazendo a mídia do evento, da ação cultural, a programação artística, né? A comida. E, de alguma maneira, todo mundo traduzindo que as suas ações eram feitas em rede, né? Só que era uma rede, muitas vezes, que não tinha a dimensão do Brasil. Então, acho que esse resultado é muito importante. A questão da gente ter conseguido uma lei, a conquista de uma lei Cultura Viva, a importância disso, do movimento estar fazendo as leis estaduais, as leis municipais, né? Hoje tem organizações, tem terreiros hoje que ele precisa muito mais de uma placa do Ministério da Cultura do que propriamente o recurso do Ministério da Cultura, né? Então ela é uma política que ela também blinda o racismo, ela dá protagonismo, né? Num contexto local, né? Fica melhor esse lance da placa, só pra... O simbolismo de ser reconhecido como um ponto de cultura, às vezes, para um grupo de teatro não é muito necessário, né? Assim, gente, conheço um caso lá em Chapecó, que eu fui num terreiro, e o terreiro é o único terreiro da cidade, assim, de Candomblé, assim, super racista. Então, para ela tem uma placa lá, ponto de cultura X, né? Nome X, Ministério da Cultura, dimensiona
para a cidade toda que aquele terreiro é um patrimônio cultural, tem uma importância para a diversidade cultural do país, independente se você concorda, se você gosta ou não da cultura de matriz africana, né? Então esse simbolismo que os pontos de cultura, esse reconhecimento por parte do Estado, né? E o ponto de cultura, do ponto de vista de rede, ele por si próprio, ele tem que ser articulado em rede, né? Porque senão ele é uma organização qualquer, né? É um coletivo qualquer. Então o que difere é que para ele se realizar como ponto de cultura, ele tem que estar em rede. E a rede, é uma rede que ela dialoga tanto com a cena local, os atores locais, quanto com o Estado. Então é um elo entre o Estado e a sociedade, tendo a cultura como o vetor e quanto partindo da cultura, mas você vai ver muito trabalho de assistência social, você vai ver muito trabalho de formação, de educação, você vai ver muito trabalho de economia, você vai ver muito trabalho de disputa pela cidade, né? Então, temas da cidade, temas do dia a dia da população, muitos pontos de cultura atuam com essa mobilização, tanto em cidades grandes como em cidades muito pequenas, né? Um dos conceitos do Cultura Viva é a alteridade, né? Então, o afeto. A alteridade é você se ver no outro, né? Então, acho que os pontos de cultura, e nós vamos fazer isso cada vez mais, é o afeto, né? É o afeto, assim, do bairro. É o povo cuidando do povo. Toda família vai ter. Toda família tem gay. Toda família tem gente que faz cultura de matriz africana. Ou se não é um parente próximo, é um parente distante. Ou houve uma ancestralidade assim, né? Toda família, tirando a elite, né, tem casos de meninos perdidos para o crime, entendeu? E quer dizer, a sociedade perdeu esse menino pro crime, né? Acho que nenhum menino de 5 anos quer ser bandido, né? Ele se transforma nisso por uma questão de desejo que esse suposto retorno do dinheiro, né? Então a questão da festa nos bairros, sabe, dos encontros na escola, né, das festas nas igrejas, né, as pessoas têm que conviver uma com as outras, né? Não pode sair de casa e ir para o trabalho e do trabalho para o shopping, né? As pessoas, elas nasceram para ser felizes. O Ponto de Cultura cuida dessa oportunidade que a pessoa tem de fazer uma oficina de arte, não é para ser artista, mas para distrair, para se divertir, e assim as pessoas vão se conhecendo mais, né? Então tem uma questão, né? Hoje o movimento LGBT, se você tem uma coisa hoje, por exemplo, dentro do hip hop, que é um movimento de dança de rua dos gays dentro do hip hop, né? Então o hip hop no primeiro momento ele podia ser até visto como um movimento homofóbico pelo estilo dos meninos e das meninas, e hoje ele conseguiu incorporar. Então, quer dizer, a cultura ela é o espaço do híbrido, né? É na cultura, é na festa, é na celebração, é num filme que eu posso viver uma coisa. Eu vivo com a arte aquilo que eu não vou viver. Eu não posso fazer uma viagem ao mundo, né, em 80 dias, mas eu leio um livro, né? Eu vejo um filme, eu reflito sobre aquilo. Então as pessoas elas são sensíveis. Mesmo essa onda conservadora, é muito triste um menino dessas famílias, dessa onda reacionária, se perder para o crime. Ele sabe a dor de ver um filho dele sofrendo dentro de um sistema prisional totalmente decadente. Ele sabe a dor do filho dele. Ninguém acha legal o filho ser discriminado na sociedade. Ninguém se acha legal ser discriminado. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar por... A cultura, ela tem e terá um papel muito importante nessa hegemonização da sociedade, e é a cultura do afeto, não é a cultura do mega espetáculo, é a cultura permanente, né? As ações culturais permanentes, é o cinema do bairro, é o cineclube do bairro, é a oportunidade dos idosos poderem ter as suas ações culturais, da juventude ter uma gama de possibilidades, desde a organização de ações culturais na escola, no bairro, né? Trazer os diferentes, num lugar onde pode ter as mais orientações sexuais, podem ter das mais diversas cores, né? Para que a cidade ela tenha, depois do horário de trabalho e do horário da escola, tenha um lugar para ser feliz.
feliz, né? A gente já tem um problema sério que é trabalhar e não ser feliz. Muita gente não trabalha com o que se faz feliz. Então, pelo menos as outras 8 horas, a cultura tem um papel fundamental, né? Que a gente chama do lazer, né? Então, vai ser pelo afeto, vai ser pela festa, vai ser pelo amor, vai ser pelo sexo, vai ser pela brincadeira, entendeu? Vai ser pelo aquilo que todo mundo gosta de fazer, todo mundo gosta de sentar com os amigos, se divertir, entendeu? Ou acho que quem gosta de ficar perseguindo os outros, que vida chata ficar discriminando o outro. Então a cultura ela tem esse papel de aproximar pelo afeto, pela alteridade.